Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o Mastriani e que história é essa, né, de que o Atlético Paranaense teria interesse em se desfazer do centroavante uruguaio, que vive uma fase bem interessante, mas pode estar insatisfeito, principalmente pela média de minutos que ele não tem jogado nesse início de temporada. Enfim, é um nome que já foi especulado no Cruzeiro. Na época o Cruzeiro ficou entre o Mastriani ou o Dineno, mas como o América pediu um valor muito alto, comparação, né, com o argentino, acabou que ele foi para o Atlético Paranaense e por lá pode ser que deixe, né, a equipe. Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Quero falar também sobre os outros nomes que têm sido especulados, qual que seria o melhor, até porque são 3 nomes de peso. Acho que qualquer um que o Cruzeiro trazer seria um reforço muito melhor, até do que as opções que temos, só que, né, com diferentes realidades do ponto de vista financeiro e principalmente salarial. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Estamos bem perto aqui dessa marca de 43 mil inscritos no YouTube. Então tá assistindo e não se inscreveu? Aproveite aqui embaixo para se inscrever, deixar seu like. O YouTube mostra aqui que 40% de vocês que estão assistindo não é inscrito. Às vezes você pode pensar que é inscrito porque está sempre recebendo aqui os vídeos, mas às vezes não é. Você clica aqui e se inscreve, porque às vezes pode ser que o YouTube pare de se indicar, né, os vídeos se você não for inscrito no canal. Então bora aqui dar sequência no conteúdo. Bom, um dos primeiros nomes que foram especulados para essa opção, por exemplo, de centroavante, foi no caso do Gabigol, né? Que sem dúvidas é o nome que mais chama a atenção. Vou deixar os números dele aqui nessa temporada. 13 jogos, 2 gols, voltou, 12 jogos, 2 gols, melhor dizendo, voltou a ser relacionado depois daquele episódio lá, que vestindo a camisa do Flamengo, do Corinthians, né, melhor dizendo, foi relacionado para o jogo contra o Amazonas, mas não saiu do banco de reservas, pelo que eu vi aqui. Então, assim, é um atleta que tem contrato só até o final do ano. O Flamengo não exigiria uma grande compensação financeira e, de acordo com algumas informações, o Cruzeiro já propôs, né, um contrato de 3 anos de duração com um salário bem alto, né, próximo daquilo que ele teria no Flamengo. E não sei, né, 1,5 milhão, 2 milhões de reais, poderia ser um valor próximo disso, até porque não teria que pagar uma grande compensação financeira para o Flamengo, né? Melhor do que você pagar 60 milhões e um salário de 1,5 milhão. Melhor você pagar 2 milhões logo de salário e não ter que lidar, né, com toda essa carga que seria o atleta ainda ter vínculo com o Flamengo ou não. Vale lembrar que o Flamengo também não está muito disposto, a relação dele com o Tite também está bem desgastada, com a própria torcida, depois desse episódio vestindo a camisa do Corinthians, e ainda mais se o Tite não colocar ele para jogar e ele não marcar gols, porque se ele marca aqui 4 ou 5 gols nos próximos jogos, todo mundo esquece disso, mas não acho que vai ser o que vai acontecer, nem deve ter espaço, né, para tentar dar essa volta por cima, e pode ser que o Cruzeiro seja uma alternativa. É claro, já foi especulado até aqui em outros clubes, como o Bahia, Atlético Paranaense, Grêmio. Pode ser que ele vá para um MLS, como o futebol da Arábia Saudita, né? Por que não? Não é fácil a situação envolvendo o Gabigol. É claro, né? Um jogador que eu aceitaria. Tem um extracampo dele que pode ser problemático? Pode, mas eu acho que o que ele entrega dentro de campo poderia agregar muito. O Cruzeiro não tem uma referência técnica desse jeito, tirando o Matheus Pereira, que tinha muitos anos já. E eu acho que seria um companheiro de peso e a altura, né? Enfim, deixa aqui a sua opinião embaixo nos comentários, se valeria ou não a pena esse investimento. Tô curioso para saber. Antes de dar uma sequência aqui no vídeo, então um recado também para vocês da Betfair, que eu quero mostrar aqui, ó, várias das cotações e dos jogos na Sul-Americana do Cruzeiro nessa última rodada, né? Jogo importantíssimo do Cruzeiro em casa contra a equipe do Universitário, ó, com uma cotação bem interessante, 1,44 a cada real apostado. Então vamos aqui, ó, esse jogo aqui no dia 30, último dia do mês. Vitória do Cruzeiro pagando 1,44, vamos colocar aqui R$100, por exemplo. Caso o Cruzeiro vença, voltaria R$44. Lembrando que na Betfair, a partir de R$65, você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito. Então, se você depositou 65, já vai ter 130 para começar. Então, vamos supor, né? Se depositei 65, já dobrou o meu valor, virou 130 e aposta nessa vitória do Cruzeiro. Caso vencer, voltaria então R$187. Para você começar, o link da Betfair vai estar aqui embaixo na descrição. Lembrando que não tem só esse jogo, né? Mas do Cruzeiro aí, da final, por exemplo, da Champions League entre Real Madrid e Borussia Dortmund, aqui ó, por exemplo, Elite da Europa nessa reta final com vários jogos, né? Aqui ó, Real Madrid e Borussia Dortmund, vitória do Real Madrid 1,55, você pode inclusive apostar nos dois, né? Que o Real Madrid e o Cruzeiro vão vencer, cotação de 2,23, bem legal, hein? Você depositou 65, você vai ter 130 para começar, tá aqui ó, R$290 caso as equipes vençam. Então para você começar, o link da Betfair tá aqui embaixo na descrição. Bom, agora eu quero falar sobre a situação envolvendo o Mastriani, né? Que história é essa? Enfim, até teve alguns outros portais que eu vou deixar aqui, ó, falando sobre o Mastriani, que poderia estar de saída do Atlético Paranaense, e eu já tinha trago aqui um vídeo sobre isso para vocês recentemente no canal. Foi comprado aí por um valor próximo de 10 a 12 milhões de reais junto ao América Mineiro, e nesse ano realmente faz sentido, né, ele pensar
em mudar de clube, porque ele não está tendo aquele espaço que era de se imaginar. Porque basicamente o Atlético Paranaense trouxe muitos centroavantes. Por exemplo, acho que todo mundo esperava que o Pablo iria deixar o clube, não foi o que aconteceu, ele renovou o contrato, principalmente depois da chegada do Cuca, e é o titular na posição. E aí o Mastriani aparece como reserva, mas nos últimos jogos, dos últimos 5 dos últimos 8, né, ele foi relacionado para 5 e desses 5 jogou em 4 desses, mas muito mais nos times reserva. Por exemplo, na derrota contra o Danúbio na Sul-Americana, em casa, jogou então 90 minutos, não marcou gol. Anteriormente, né, jogou contra a equipe do Raio Zuliano, também na Sul-Americana, fora de casa, e aí sim, marcou 2 gols. E antes entrou no segundo tempo, tanto no duelo contra o Vasco na Série A e também contra o Ipiranga. Então, pode ser que o Atlético Paranaense negocie o atleta? Depende, até porque a outra opção é um centroavante argentino que já jogou, né, no futebol mexicano, que é o Lucas Diorio, é um centroavante que até foi especulado no Cruzeiro, e o Atlético Paranaense, na minha opinião, e pelo que eu vi aqui, tem mais interesse em se desfazer dele do que do Mastriani, né? Esse centroavante até marcou alguns gols nos últimos jogos, mas é igual o Mastriani, né? Gostaria de estar sendo titular. Bom, o Mastriani, por ter sido comprado e às vezes por querer, né, algo maior no ponto de vista dele jogar com frequência, pode ser que peça essa transferência, mas não acho fácil, porque o Atlético Paranaense e o Cruzeiro não está com uma relação excelente por causa daquele caso envolvendo o Vitor Roque. Pode ser que tendo o Matos do lado do Cruzeiro ajude, né, porque ele já trabalhou por lá, mas não saiu bem também, então pode ser que acabe atrapalhando. E essa questão dele acabou de ter sido comprado, pode ser um ponto negativo aí para o Cruzeiro, mas eu aceitaria tranquilamente, igual eu deixei aqui os números dele nessa atual temporada: 20 jogos, 10 gols marcados e 4 assistências, muito bom desempenho, mesmo sendo um reserva, né? Alguns momentos como titular, outros como reserva, obviamente. Nesse ano, estamos em maio, ele já tem 16 gols, que marcou 6 também pelo América em 2 jogos, né? 5 em um jogo contra o Ipatinga, se não tiver enganado, e depois marcou 1 ainda, antes de deixar o clube. Na temporada passada, 42 jogos, 21 gols marcados, muito bom desempenho, mas pela reta final do ano, foi o artilheiro também da Sul-Americana. Enfim, você acha que valeria a pena esse investimento, por exemplo, 10 milhões de reais, 12, caso não avance, por exemplo, com o Gabigol, que eu acho que todo mundo preferiria, né, o Gabigol hoje do que em relação ao Mastriani, do ponto de vista técnico. Mas se eu for falar de ponto de vista financeiro, obviamente o Mastriani é muito mais dentro da realidade e não deixa de ser um bom jogador também. Para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Arthur Cabral, o centroavante também que foi especulado como alternativa, está no Benfica depois de ter sido comprado, né, por 20 milhões de euros, então não é uma negociação fácil também, diria que o mais complicado. 26 anos de idade, vive uma fase bem interessante nos últimos 4 anos, por exemplo, desde quando ele foi lá para o futebol europeu. Primeiramente, né, no Basel, uma fase sensacional na Suíça, 45 gols em 2 anos e meio, e foi para a Fiorentina por mais de 15 milhões de euros. Na Fiorentina foi bem também, ajudou o time a chegar, se não tiver enganado, na Conference League. Na Conference League, por exemplo, foi bem, acho que semifinal ou final, um tempo atrás. E aí, então, 19 gols, um pouco mais aí de 68 jogos, e aí foi vendido para o Benfica por esses 20 milhões. O Benfica não vai se desfazer do atleta de graça, obviamente. A temporada dele também não foi ruim, ele até jogou como titular nos últimos jogos, 43 jogos, 11 gols e 3 assistências, mas está à disposição no mercado. Eu gosto muito também, eu diria que entre ele e o Gabigol é difícil de se falar, porque tem idade parecida, né? O Arthur Cabral 26, o Gabigol tem 27. Parece que o Gabigol é mais velho, né? Mas, parece que já tem 30, 31, mas não é bem assim. Acho que difícil, hein, cara? Porque de momento, assim, o Arthur Cabral vive uma fase melhor. É um cara que até pouco tempo atrás, estava sendo especulado em Manchester United, Real Madrid, especulação, né? Não passou disso. É um cara muito de peso. Mas eu acho que ainda ficaria com o Gabigol porque conhece mais o futebol brasileiro, né, do que o Arthur Cabral, que jogou pouco tempo no Ceará e depois no Palmeiras. Mas muito próximo, qualquer um dos dois aceitaria de olho fechado, né, tranquilamente, mas ainda colocaria o Gabigol como primeiro, o Arthur Cabral em segundo, mas muito próximo, e aí o Mastriani já na terceira opção, mas do ponto de vista financeiro seria o mais barato, né, então tem salário, conta em compra, lembrando que também do ponto de vista do Arthur Cabral, teria que ter um salário alto, certamente maior do que R$1 milhão, tranquilamente, e ainda essa questão envolvendo a compra, né, porque ele foi comprado por 100 milhões, então, o Benfica, mesmo se aceite te emprestá-lo, vai ter que pagar ali, cara, tranquilamente 60, 70 milhões caso queira comprá-lo, porque não vai abrir mão de um jogador que é jovem e certamente vai ter muito mais mercado, então até do ponto de vista de realidade, mesmo que o Gabigol seja bem difícil, acho que ainda é mais viável do que o Arthur Cabral. E você concorda comigo? Discorda? Vou deixar aqui aparecendo para vocês outras opções de conteúdos que eu já trouxe recentemente aqui no canal e o link também aqui embaixo da Betfair para você começar a apostar. Valeu, galera!